Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse encontro de hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito interessante e que, bom, apesar de não ser tão vantajoso neste momento, exato momento da nossa economia, ele pode daqui a pouco tempo voltar a ser muito interessante e você precisa saber que nós estamos falando de operações estruturadas. Operações estruturadas, que é uma modalidade de crédito e investimento que é muito interessante que você pode fazer entre países. E principalmente porque nós estamos em um momento da economia, com a economia muito interligada, e que permite que nós façamos então bons aportes de recursos, que a gente possa pegar dinheiro emprestado de um país, investir em outro, possamos fazer investimentos de diversas formas. Operação estruturada basicamente conta com a diferença de taxas de juros entre os diversos países. Você tem que lembrar que, historicamente, o Brasil é um país que tem um problema de inflação muito elevada. E um dos remédios que nós temos na economia para combater a inflação alta é subir a taxa básica de juros da economia. Quando nós subimos a taxa básica de juros da economia, a gente faz com que o crédito fique mais caro. E quando o crédito fica mais caro, um crédito mais caro faz com que menos dinheiro chegue nas mãos do empreendedor. Então, o empreendedor contrata menos, o empreendedor ele compra, deixa eu fazer bonitinho aqui para você. O empreendedor compra menos, o empreendedor, em outras palavras, investe menos. E não é só o empreendedor, os empreendedores, o conjunto de empreendedores faz esse movimento de contratar menos, comprar menos e investir menos. Se o empreendedor faz isso, você pode ter certeza que o empregado também vai fazer. O empreendedor faz isso, então o empregado também vai ter menos dinheiro à sua disposição. Aliás, se ele continuar como empregado, porque ele pode virar um desempregado, ou seja, ele vai ter menos chance de trabalhar, ele vai ter menos dinheiro disponível para comprar, investimento então nem se fala, ele vai contrair dívida. Quando você faz isso, você reduz o dinheiro em circulação. Quando você reduz o dinheiro em circulação, você tem redução, queda nos preços, você tem queda na atividade e você, em última análise, tem queda na inflação. Isso é um dos remédios amargos que o governo usa, porque não são somente os juros que são usados para reduzir a atividade econômica quando precisa, ou então para estimular a atividade econômica. Você tem outros encaixes monetários na economia que permitem isso. Lá em mercado de capitais, a gente vai ver isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, como, por exemplo, quando a gente fala dos compulsórios bancários, que são uma forma importante de você colocar dinheiro na economia a partir do que os bancos têm para poder emprestar. Você tem o próprio câmbio como uma forma de poder fazer o controle inflacionário. Você tem a emissão de papel moeda ou a retirada de papel moeda de circulação, então de papel moeda. Você tem outros mecanismos que você vai ver comigo lá em mercado de capitais e que ajudam no combate à inflação. Mas o que nós temos que saber é o seguinte, que o Brasil, tradicionalmente, é um país que, justamente por ter essa necessidade de combater a inflação e de também atrair investidores, sempre trabalha com taxas de juros historicamente muito elevadas. Bom, você vai olhar que agora na economia as taxas são baixas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa está em 3,75% ao ano, a nossa taxa básica chamada de Selic. E todos os analistas estão falando que é possível que ela caia ainda mais, porque nós precisamos de um estímulo à economia, principalmente por conta desse momento da Covid-19. Nesse momento a atividade está muito fraca, nós precisamos colocar mais dinheiro em circulação para que as pessoas emprestem mais e faça justamente o ciclo, melhor dizendo, contrário do que nós estamos vendo aqui. O ciclo tem que ser diferente desse. Esse aqui é um ciclo ruim quando a gente está com inflação elevada. Então nós precisamos é que contrate mais,
A gente precisa é que se compre mais, precisamos que se invista mais para que nós possamos melhorar a atividade econômica. E a gente só vai melhorar a atividade econômica, então, se tiver esse ciclo positivo. Bom, mas historicamente o Brasil tem juros altos, principalmente se você for comparar com outros países, como por exemplo com os Estados Unidos da América, com o Japão, quando você compara também com bom, não vou falar com qualquer, né? Qualquer casa cheia, mas com quase qualquer país da Europa, incluindo aqui a Inglaterra, você tem países cujas taxas de juros são muito baixas. Então, o que você pode fazer no mercado internacional? Por que não você pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa, ou seja, você empresta dinheiro de lá, você investe dinheiro no Brasil, com taxas de juros mais elevadas do que nos outros países. Depois de um tempo, você devolve o dinheiro, então você paga o seu empréstimo, você quita o seu empréstimo e fica com a diferença. E você pode até ganhar dinheiro se a taxa de câmbio for favorável. Por incrível que pareça, isso é uma forma de você ganhar dinheiro, é uma forma legalizada de você ganhar dinheiro, porque toda essa operação você faz dentro do sistema financeiro nacional e também você recolhe impostos. Então é isso que eu quero mostrar para você na operação chamada de operação estruturada via câmbio. Em outras palavras, pegar dinheiro emprestado de um país, investir num país com taxa de juro alta, pagar o seu investimento e fazer isso eternamente fabricando, entre aspas, aqui dinheiro. É óbvio que essa operação tem um risco muito elevado. Na verdade, não somente um risco, você tem diversos riscos provenientes principalmente das diferenças das taxas de câmbio. Você também tem o risco chamado de risco soberano. Por exemplo, hoje o Brasil tem uma taxa básica de juro baixinha, 3,75% ao ano. Mas a Argentina trabalha com taxa de juro acima de 40% ao ano. A Venezuela, muito maior do que isso. Então vamos investir lá. Só que esses países são muito arriscados. A Argentina mesmo dá calote na dívida o tempo todo. Você tem outros riscos de custos operacionais que podem inviabilizar o negócio. Mas se você souber onde procurar, se você souber onde fazer e mais, se a taxa de juro tiver essa combinação de ser elevada com um risco baixo, então você pode sim fazer esse tipo de investimento e ganhar dinheiro. É a proposta do nosso exercício. Nós vamos fazer primeiro o exercício aqui na raça, na mão, e depois nós vamos fazer ele na planilha eletrônica, voltando aqui, marcando a nossa volta para o uso das planilhas eletrônicas. Bom, deixa eu pegar um exercício que eu trouxe para você aqui, que diz o seguinte, olha, qual é o caso? Então nós temos aqui um investidor que ele está atento às diferenças existentes entre as taxas básicas de juros entre os diversos países e esse investidor aqui decide que vai fazer essa mesma operação estruturada. Eu peguei um exemplo aqui real do Japão. O Japão aqui tem esse exemplo real de taxa básica de juros. Deixa eu só esconder aqui meu lápis. O Japão aqui, eu não sei esconder esse trem depois. Bom, o Japão aqui é um exemplo de taxa básica de juros que nós temos bastante baixa. Lá eu peguei um exemplo aqui de um banco chamado Nishijin, que é um banco que faz parte do grupo Mitsubishi. E esse banco aqui trabalha com empréstimos que variam de 4,8% até 18% ao ano. Essa taxa de empréstimo, então, uma taxa bastante baixa se você parar para pensar em padrões mundiais. Então você está vendo aqui um valor de empréstimo bastante baixo. Então a taxa de juros deles é uma taxa de juros bastante baixa. E por que isso? Bom, principalmente porque o Japão é um país que tem um desenvolvimento muito forte e ele já trabalha com taxas básicas de juros da economia muito baixas, justamente para tentar estimular o empréstimo, tentar estimular o consumo, tentar estimular o aquecimento da economia. E aqui eu fiz uma simulação no empréstimo que varia de 10 mil ienes até 5 milhões de ienes num prazo de até 84 meses. Aí o Brasil, vamos trabalhar aqui num cenário que nós já não temos mais neste momento, ok? Um cenário de 14,5% ao ano. Esse cenário aqui não tem. Esse cenário aqui não é o que nós estamos vendo hoje, mas este cenário já teve na nossa economia pouco tempo atrás, com uma inflação de 8% ao ano, uma taxa básica de juros elevada. Bom, eu peguei aqui esse cenário para a gente fazer o cálculo, mas se você entender o mecanismo, se você entender o algoritmo, você vai ver que funciona exatamente do mesmo jeito para qualquer taxa de juros e, em algum momento,
quando a taxa básica de juros no Brasil voltar a ficar alta, e ela vai voltar, não sabemos quando, mas ela vai voltar a ficar alta, então a gente faz de novo essa operação estruturada funcionar desse jeito. Bom, vamos começar aqui então fazendo o algoritmo aqui, fazendo aqui a dinâmica desse tipo de operação. Então vamos fazer aqui o esquema geral. Esquema geral. Se você aprender esse esquema geral, depois vai ficar muito fácil você usar a sua planilha eletrônica para poder registrar esse mesmo tipo de esquema geral. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o seguinte, nós vamos simular aqui, lá no Japão, pegar um dinheirinho emprestado no Japão, depois nós vamos investir ele no Brasil, vamos fazer dinheiro aqui no Brasil com a taxa básica de juros. Depois disso, nós vamos investir aqui em um banco brasileiro. Lá no Japão está rolando a sua dívida de empréstimo. Você vai ter que pagar essa dívida em algum momento e você vai fazer isso com os seus reais brasileiros. Esse é o mecanismo. Vamos anotar aqui então agora alguns lembretes para a gente nessa nossa dinâmica. Então, primeira coisa, nós temos aqui o iene japonês. Nós vamos pegar o dinheiro emprestado, vamos pegar aqui o valor de 5 milhões de ienes japoneses, para a gente pegar a menor taxa de juros. Vamos investir isso aqui, vamos trocar para o Brasil, né, em reais brasileiros. Isso na data de hoje, nós estamos pegando o dinheiro emprestado hoje. Vamos investir esse dinheiro no Brasil por um prazo de 1 ano. Vamos fazer 1 ano só, a gente pode emprestar até 84 meses, mas para a gente ter uma ideia aqui de como vai funcionar o mecanismo, depois você trabalha com as outras variáveis, e aí você pega de novo esse reais brasileiros que você tem, converte ele para iene japonês, aqui no meio do caminho vai passar para iene, um valor que a gente ainda não sabe, e você vai pagar as suas dívidas em ienes japoneses. Simplesmente assim. Então, esse primeiro caminho é do investimento, esse outro caminho é o da dívida. Essa operação só vai fazer sentido se o investimento for maior do que a dívida. Tá, para fazer isso, nós temos que pensar numa cotação. Para ser mais simples, a cotação que nós vamos usar aqui é uma cotação direta. Ele trouxe para a gente aqui, ó, a cotação direta entre real e iene, 19,24 na ponta de bid e 19,26 na ponta de offer. Trabalhando aqui, pela primeira vez, nós vamos trabalhar com uma forward rate. Forward rate, que é uma taxa futura, nesse caso para 1 ano, onde ele está prevendo um aumento de cotação de 10% somente, tanto na ponta de bid quanto na de offer. Tá bom? Então 19,24, 19,26,55. Vamos botar aqui no cantinho. Então 19,2400 e 19,2655 na cotação de real contra iene, numa cotação direta. Tá, então nosso primeiro passo, o que nós vamos fazer? Bom, agora o que nós vamos fazer é justamente essa conversão de 5 milhões de ienes para reais brasileiros. Aqui como é que é a pergunta? Eu vou fazer assim, eu vou pegar 5 milhões de ienes, então eu vou pegar e vou entregar 5 milhões de ienes e vou receber reais brasileiros, ok? Então como é que faz essa primeira conversão? Vamos pegar aqui a outra folhinha para ajudar a gente no cálculo. Para fazer essa conversão, então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer assim, ó. Então, primeiro, nós vamos pegar JPY, são 5 milhões de ienes, vamos transformar isso aqui em reais brasileiros. Para fazer isso, como nós temos a cotação direta, ele já trouxe a tabela de cotação para a gente, o real manda nessa operação. O real é a moeda de base. Eu vou estar com ienes em minhas mãos, vou passar para lá dividindo, e a cotação aqui, que a moeda boa vai ser o real, finalmente a moeda boa, a cotação vai ser de offer, porque o banco vai vender para a gente. E outra, offer também é chamado de ask, né? Que é o que você vai comprar lá do banco, mas enfim, é o banco que está oferecendo essa moeda para a gente, e a cotação vai ser aquela mais cara. Cotação mais cara que é aqui 19,2655 no mercado spot. Então 19,2655 no mercado spot. Essa cotação aqui é do dia 4 para o dia 5 de maio de 2020 agora. Bom, então vamos lá. Como é que fica essa operação?
Eu vou pegar aqui ienes japoneses, 5 milhões, vou dividir por 19,2655. Isso aqui vai dar em reais para mim. Deixa eu pegar aqui minha calculadorazinha financeira. Deixa eu pegar minha financeirazinha velha aqui, que já está encostada há muito tempo, sem fazer esses cálculos complexos aqui da disciplina. Então eu vou pegar aqui e vai ser o seguinte. Espera aí que minha financeira está no celular. Tem uma propaganda chata pra caramba que eu tenho que esperar passar. E aí, assim, a gente pode usar. Versão gratuita é complicado. Vamos lá. Então 5 milhões, enter, 19,2655 dividido. Então o total em reais vai ser 259.531 reais e quase 29 centavos. Esse daqui é o dinheiro então que nós vamos ter para trabalhar no Brasil, nosso dinheiro de investimento. Então esse valor aqui, vamos voltar lá para aquela nossa planilha. Então esse aqui é o valor que eu vou ter que colocar aqui do Brasil, R$ 259.531,2865. Ok? Tá, eu vou fazer um investimento aqui no Brasil. Esse investimento eu vou fazer por aquela taxa que agora é uma taxa fictícia para gente, que é de 14,50% ao ano, ok? Então tá bom. Como é que eu faço esse investimento no Brasil de 14,50% ao ano? Como eu estou falando de um ano só, é só eu aumentar 14 ponto, quanto que era mesmo? 14,50%. É só aumentar isso daí e dá tudo certo. Agora, se eu também quiser fazer na calculadora HP, não tem problema nenhum. Mas, como eu sei que aqui é um cálculo mais simples, né? Eu faço então assim na financeira, ó, 259.531,2865, enter. Como é só um ano, só uma capitalização, eu coloco lá 14,50, deixa eu colocar na minha financeira, 14,50% mais. Então, 14,50% mais. Como é um ano só, ele já vai dar o resultado para mim. E o resultado que apareceu foi de R$ 297.163,3230. 32 centavos aproximadamente. Aí, lá na frente, eu vou pegar esses 297 mil reais e vou ter que converter para ienes. Como é que eu faço essa conversão? Bom, vamos voltar para lá, para aquela nossa folhazinha de cálculo. Então, nesse segundo aqui, nós estamos falando de investimento agora. E nesse investimento, eu vou pegar os meus reais, os 297 mil reais, e vou passar ele para ienes. Eu vou lá na casa de câmbio, entrego os meus reais e recebo ienes. Então, como é que fica? Mesma história, relação de cotação, real contra iene. Aqui em suas mãos nós vamos ter reais, vamos passar para lá multiplicando, e a cotação agora é de bid porque a moeda boa está na minha mão. Mas lembra que esse bid vai ser forward, FWD, forward, porque é futuro, nós não podemos esquecer. Por quê? Bom, porque a cotação bid spot é de 19,2400. Mas a gente não pode esquecer que ele vai ter que aumentar 10%. Como é que eu sei isso? Porque ele está falando ali no exercício, ó, forward rate 10%, tanto na ponta de bid quanto na de offer. Beleza. Então vamos colocar isso aqui na HP. Então vai ficar assim, ó, 19,24 enter, 10% mais. Então a nova cotação vai ser de 21,1640. Aquele valor que estava lá antes de 297 mil, então vamos colocar isso certinho aqui, né? Reais, 297.163,3230. Eu vou ter que multiplicar por 21,1640, que é a minha cotação futura. Então, multiplicando, vai dar um valor em ienes japoneses de 6.289.164 ienes e 569 uns quebrados centavos de ienes. Esse valor aqui vai ser o valor total que eu vou receber da minha operação. Óbvio que aqui eu não estou levando em consideração o imposto de renda, que depois a gente calcula para ficar melhor, não estou cobrando nenhuma taxa de operação, não tem mais nada aqui de custos. Mas é só para a gente ter uma noção do mecanismo, porque depois fica mais fácil
se você aprender o algoritmo, tudo fica mais tranquilo. Então aqui, quanto que eu vou ter em ienes? Eu vou ter aqui, deixa eu ver aqui, 6.289.000, acabei de calcular isso, 164,569, uns quebrados. Agora vamos calcular a dívida. Se a dívida for maior do que esses 6 milhões, não compensa a operação. Se for menor, compensa. Vamos ver como é que foi aqui a dívida no Japão? Aqui eles estavam cobrando, vão pegar a taxa mais baixa, né, que foi pelo valor mais alto de empréstimo, então 4,8% ao ano. Então como é que vai ficar isso aqui? Bom, se eu peguei essa dívida de 5 milhões, eu calculo do mesmo jeito que eu calculei o investimento lá embaixo. Então fica 5 milhões, enter. Como foi só um pulo de um ano nessa dívida, basta que eu coloque o valor, quanto que era mesmo? 4,8, né? 4,8% no ano. 4,8% mais, então vamos ver que resultado que isso vai dar para mim. Então 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enter, 4,8% mais, ele vai para uma dívida então de 5.240.000 ienes. Bom, só para você ter uma ideia aqui, nós tivemos na operação brasileira 6 milhões de ienes e nós devemos ao Japão 5 milhões de ienes. Um menos o outro, se você pegar um menos o outro, a diferença vai ser essa aqui, um resultado igual a 1.049.164,569. Isso daqui de ienes. Depois você faz a conversão em reais e você vai ver quantos reais que você teve. Vamos fazer a conversão agora, né? Beleza, vamos voltar lá, fazer a conversão, que aí a gente já calcula e já mata isso aí com o valor correto para você. Bom, vamos ver aqui. Então, o terceiro passo, vamos pegar o nosso lucro. Vamos ver quanto foi o lucro? O lucro aqui foi o seguinte, eu vou pegar os ienes que estão na minha mão, vou levar para o Banco Brasileiro, trazer de volta, vou perder um dinheirinho nessa operação, mas eu vou ter uma grana aqui nesse caso. Se eu soubesse já quanto que isso ia me dar, eu passava só a diferença para lá, o restante ficava aqui no Brasil. Então vamos ver, a diferença foi de 1 milhão e pouco. Então como é que vai ficar? Vou pegar o iene japonês, 1.049.000, 164,569 uns quebrados e vou transformar isso aqui em reais. Bom, se você foi lá para o Japão e voltou, você vai perder dinheiro. Se você conseguiu calcular aqui no Brasil que você precisava só transportar a diferença, você faz o cálculo por essa diferença aqui. E aí você acha o resultado. Bom, vamos considerar que eu mandei no Japão e voltei, vamos brincar desse jeito. Depois você pode fazer o cálculo do jeito que você quiser. Você vai ver que se você ficar no Brasil e você só passar a diferença lá para o Japão, você vai ganhar ainda mais dinheiro. Mas aqui eu estava desavisado, não prestei atenção, mandei o dinheiro para o Japão e trouxe de volta, repatriei. Então fica assim, ó, reais brasileiros contra ienes japoneses. Aqui em minhas mãos estou com ienes, vou passar para lá em reais dividindo. Aqui a cotação, lembra que vai ser a cotação de offer, mas a cotação de offer vai ser com esse spread de forward, porque é futura, mais 10%. Então a cotação aqui vai ser de... Cadê aqui a cotação? 19,2655, né? 19,2655 mais os 10%. Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui. 19,2655 enter, 10% mais. A cotação passa a ser 21,1921. Esse valor aqui vai ser, então eu vou pegar aqui ienes japoneses, 1.049. Deixa eu caprichar aqui, ponto 164,569 dividido por 21,1921. Então, dividido, vai dar aqui 49 mil, isso em reais, tá? 49.507,4601. Essa é a diferença em reais, isso que você ganharia. Lembrando que, se você tivesse passado só a diferença para o Japão, você ia ganhar ainda mais dinheiro do que isso aqui. Bom, então é isso aqui que nós vamos usar para a operação estruturada, é isso aqui que nós vamos calcular, então é assim que você pega dinheiro emprestado de um país e passa para o outro, investe e tenta ganhar dinheiro, dá para você fazer isso aqui de maneira legal e ganhar uma boa grana.
Ok? Bom, então daqui a pouquinho você faça, por gentileza, esse mesmo cálculo para a sua atividade de presença. Daqui a pouco, aliás, no próximo encontro, você já dá uma olhada ali como nós fazemos isso no Excel, na planilha eletrônica. Ok? É isso aí, moçada. Obrigado, abraço e até a próxima.